3, 2, 1. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Dando início a mais um super vídeo, especial vídeo hoje com uma conexão aí com a cidade de Ilhota. O nosso convidado é vereador e está no estúdio do Valor Entrevista para contar a sua história, falar sobre sua trajetória, sua atuação na política e os planos para o futuro. Hoje você conhece, junto comigo, o vereador Délcio Custódio. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Obrigado, Alan, pela recepção. Obrigado a todos que nos assistem. É muito legal o convite. Fico muito contente de poder estar aqui falando contigo e com a população. Perfeito. A gente sempre se encontra nos eventos, sempre tem aquele convite, vamos lá, a agenda nunca batia, agora deu certo e a gente vai, a partir de agora, contar a história do Délcio. Quem é você, para começar? Bom, quem é o Délcio? Meu nome, então, é Délcio Dário Custódio. Sou nascido e criado na cidade de Ilhota. Sou filho de Hugo Dário Custódio. Sou filho de Lúcia Roncalho também. Sou casado com a Tatiane, uma mulher fantástica que, né, Deus colocou na minha vida e é uma bênção, né? Ela me apoia em tudo, ela está sempre junto em todas as jornadas que eu escolho. E temos 2 filhos, né? 2 graças que veio para a nossa vida, o Davi de 14 anos e a Sara de 7 anos. Então, é uma família que fui abençoado, graças a Deus. Perfeito. E aí entra aquela pergunta básica. Você tem que profissão? Qual é a tua formação? Para quem está assistindo a gente. Bom, eu sou funcionário público da Prefeitura de Ilhota. Já faz 25 anos que eu sou concursado na Prefeitura. Comecei minha trajetória na Prefeitura no RH da Prefeitura, então fazia as folhas de pagamento dos funcionários. Fiquei 14 anos fazendo isso e depois tive uma experiência de 1 ano no gabinete do prefeito, né? Sendo assessor de gabinete. Depois prestei novo concurso público para fiscal de tributos e assumi esse novo cargo e agora eu estou aí uns 10 anos já nessa função de fiscal de tributos do município. Minha formação é administração de empresas, sou pós-graduado em gestão e por conta dessa nova carreira no tributos, né, fiz também uma pós-graduação recentemente em Direito Tributário. Sim. Então essa seria a minha formação. Você é um cara da vida acadêmica, praticamente. Tá na sua vida estudando. Eu estudei um pouquinho. Qual é o valor do estudo? Muito importante. O valor do estudo é muito importante. Quem tiver oportunidade, né, puder se especializar, puder estudar, é muito importante para a vida de todo mundo, né? Acho que a gente ter o conhecimento, isso ninguém tira da gente. É uma coisa que é uma das maiores riquezas que a gente pode ter. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando aí com o Délcio Custódio, ele é vereador na cidade de Ilhota, funcionário público também. E você, além da educação, você também é um homem de fé. O que Deus representa na sua vida? Deus... Pergunta boa, né? Pergunta boa, muito boa. Sim, eu acredito muito em Deus, né? Ele é o norte da minha vida. Tudo que eu faço na minha vida é com base na formação que eu tive dentro, né, dessa cultura religiosa. A religião, ela me deu minha base, meus fundamentos, né, para muita coisa na minha vida. E eu procuro sempre me manter esse contato com a igreja, com a religião e com Deus, né? Porque ainda mais agora nessa nova jornada de vereador, é um mundo difícil, um mundo que às vezes traz alguns obstáculos, que a gente precisa ter a mente boa, precisa estar bem de espírito para enfrentar, para passar essas barreiras. E eu acho que a religião, ela me dá esse suporte. Ela me ajuda a me manter na linha certa, né?
a manter meus valores corretos, porque a vida pública, às vezes, ela tenta te puxar para lugares que não é bom, né? Sim. Alguns valores que não fazem parte do que eu acredito, e a gente manter esse contato com a comunidade da gente, com a fé da gente, sempre nos ajuda a manter no caminho correto. É isso que eu acredito e é isso que eu tento praticar na minha vida. Sim. E hoje você tem um envolvimento com a Igreja Católica, é isso? Eu sou católico, sim, praticante, né? Desde a minha juventude, eu sempre fui muito atuante na Igreja Católica, da minha comunidade, São Pio X. Então, com 13, 14 anos, eu já fazia parte do grupo de jovens, Sim. fazia parte da pastoral da música, tocava nas missas, né? E venho mantendo isso até hoje, tocando nas missas. E hoje eu faço parte do movimento de Cursilho, movimento de irmãos, e auxilio sempre a pastoral da família lá do meu município também. Então, a gente está sempre envolvido, né, com as pastorais, com os movimentos, porque é ali que a gente faz a ação acontecer, né? A ação evangelizadora, a ação da caridade. Então, é ali que eu me sinto bem e que eu acho que eu posso dar alguma coisa para a comunidade, né, que eu pertenço. Você nasceu e se criou em Ilhota, é isso? Correto. Qual é o tamanho do teu amor pela cidade? O amor, o tamanho de uma vida, né? A minha infância toda foi ali, eu vi a cidade se desenvolvendo, eu vi a cidade crescendo, e isso só aumenta, né? Cada dia mais o amor que a gente tem pela cidade. Então, por isso até que eu coloquei meu nome à disposição e fui para essa nova jornada, porque eu queria ajudar minha cidade a crescer, né? Sim. Então, é a cidade que eu vejo tem tudo para ter um futuro enorme, é uma cidade acolhedora, é uma cidade de um povo honesto, um povo, né, que atende muito bem os turistas. Nós somos hoje, temos o título, né, de capital catarinense da moda praia e moda íntima. Sim. E várias lojas nesse ramo, então todo mundo muito voltado a atender bem ao turista que lá chega. E é uma cidade muito acolhedora, uma cidade ainda que tem aquela característica de pequena, que você ainda tem uma segurança, né, dentro dela, mas que a gente precisa estar monitorando, a gente precisa estar fazendo com que ela cresça de forma sustentável, né, porque Sim. ela vem tendo um crescimento grande nesses últimos anos. Sim. E a gente precisa cuidar com essa questão da segurança, com várias situações que a gente precisa, que começam a chegar também com o desenvolvimento dela, né? Sim. Mas ainda é uma cidade muito gostosa de se viver, é próxima de todas as grandes cidades. Né? Do lado do litoral. Aqui, Gaspar, Blumenau, é um pulinho para ir, né? Balneário, Itajaí. Sim. Então, é uma cidade que rapidamente você está em qualquer local e tem aquela tranquilidade de viver numa cidade um pouco mais... É uma cidade que você quer ver os seus filhos crescerem. Com certeza, com certeza. Cidade pacata, cheia de emprego, oportunidades. Com certeza, eu gostaria muito que os meus filhos tivessem, né, uma cidade boa ali para eles, e Ilhota eu acho que tem todo um futuro para ter uma qualidade de vida muito boa para qualquer um, né? E como é filho, a gente sempre pensa o melhor, então eu acredito que Ilhota seria o melhor. Perfeito. Pessoal, Délcio Custódio no estúdio do Valor Entrevista, batendo um papo conosco, falando aí do seu planejamento, tanto na vida social, na fé, e agora a gente vai entrar no tema que eu trouxe até aqui, porque você sempre foi muito envolvido com a comunidade, funcionário público já há bastante tempo, e agora você tem esse novo desafio que começou nas eleições de 24, já tem aí 1 ano e 8 meses praticamente de mandato, você se elegeu vereador pelo partido, é o PP? PP, Partido Progressista. E aí a pergunta é essa, o que te levou à política? Bom, o que me levou para a política? É uma pergunta boa, porque na verdade, eu não gostava da política. Né? Tu tinha asco da política? Tinha. Mas se eu tiver que definir, eu acho que uma palavra seria indignação. Com certeza. Indignação. Eu acho que chegou um ponto que com tudo que a gente via no país, né? Sim. Todas essas situações que a gente viu de coisas ruins na política, né? Corrupção e
E isso foi cansando, isso foi fazendo com que a gente também observasse coisas erradas na própria cidade, né? Caminhos que não teve estavam. ali, hein, cara? Teve muito. E daí eu fui, do nada, assim, fui uma conversa com amigos, né? A gente estava conversando sobre essas coisas, como a gente poderia melhorar a nossa cidade, como ela estava indo para um caminho que não era legal. E a gente pensou até em fundar um partido em Ilhota, né? A gente queria fundar um partido novo em Ilhota. E nessa reunião que a gente fez, acabaram me escolhendo para representar essa ideia e tal, entre esses amigos. Só que não dava tempo da gente criar um partido novo. Sim, teve que se filiar. Isso. E como eu na verdade, já estava afiliado ao PP, né? Porque eu não gostava de política, mas como iniciei na prefeitura, acabei me filiando, Sim. nunca participei de uma reunião política, nada. Mas estava lá meu nome, né? E acabei indo para o PP, conversar com o presidente na época, e ele me abriu as portas para participar do pleito. E fui com a cara e com a coragem, e pensei, tem muitas esperanças, e acabou dando certo, né? Acabou a população acreditando na proposta da gente, acreditando na pessoa, né? E votaram, e eu fui eleito. Quantos votos? Eu tive 330 votos. Então, para Ilhota é uma votação legal. É uma votação legal para a primeira vez que eu estava indo, né? Eu fiquei em segundo do meu partido. Então, o PP colocou 3 vereadores. São 3? São 3 vereadores em Ilhota. É você e a Vande, né? Eu e o Fabrício. Ah, o Fabrício. O Fabrício também, Fabrício. do PP. Então, a gente conseguiu colocar 3, por muito pouco não entrou o 4, né? Mas, assim, é um partido forte, um partido de raiz lá em Ilhota, né? Sim. Um partido que tem muitos adeptos, muitas pessoas que simpatizam com ele. E, aproveitando até a oportunidade, já vou declarar que eu estou agora como presidente do partido, né? Acabei agora assumindo o partido também, porque eu vi que a gente precisa fazer um plano bom de governo, né? Para que a gente possa nas próximas eleições, apresentar um plano para a população bom também, né? Sem criticar outros lados, mas eu acho que o partido ele precisa focar sempre nisso, em fazer propostas para melhorar a situação da cidade. Então a minha intenção é essa, é trazer o pessoal novamente, o partido, colocar essas propostas, né, que a gente acha que pode melhorar a cidade, criar um bom plano de governo e apresentar para a população, né, esse plano de governo, para que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade. E dar uma opção também, né? E dar uma opção, claro. Hoje a gente está como oposição na prefeitura, né, na Câmara de Vereadores, nós somos oposição, mas a gente, falando da minha parte, primeiro, eu tenho um ótimo relacionamento com o prefeito, com os demais vereadores, e eu acho que é isso que a oposição tem que ser. A gente tem que apagar aquela imagem que a oposição é feita só para prejudicar o prefeito, para atrapalhar os trabalhos, né? Eu não acredito, na verdade, nisso. Eu acho que a oposição ela está para fazer com que tenha representatividade aquela minoria que não venceu a eleição. Sim, e que o prefeito entenda também que a oposição está ali para auxiliá-lo. Porque tu imagina, se você tem 3 pessoas, como é o caso do teu partido, fiscalizando ainda mais a cidade, mostrando para o prefeito, precisamos fazer isso, isso e isso. Sim. Se eu sou prefeito, eu vou agradecer. E dentro do que é o jogo político, se está tudo certo e está tudo ok, e não tem corrupção, como já houve em várias ocasiões na cidade de Ilhota, as coisas acontecem de forma natural. Sim. Então, tu imagina a oposição de uma forma inteligente, contribuindo com o trabalho do prefeito. Essa é a ideia. E é essa visão que a oposição precisa ter e, claro, a gestão executiva do município também. Pessoal, Délcio Custódio no estúdio do Valor Entrevista. Nós vamos para o nosso segundo bloco. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Não sai daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco de um papo especial aqui com o vereador de Ilhota, Délcio Custódio, ele que nos faz uma visita aqui em Gaspar, para um papo bem esclarecedor sobre a sua trajetória, sua história e também a sua visão política e, claro, os planos para o futuro.
Como é que está sendo a experiência na Câmara Municipal? Olha, meu amigo, está sendo legal. Eu não esperava que eu ia gostar, né, tanto assim da política. Acho que a nossa Câmara está trabalhando bem em Ilhota. Nós estamos em harmonia, né? Como eu já falei, apesar de eu ser oposição, a gente tem um bom diálogo. É claro que existem as divergências, a gente discute, né? Mas tudo dentro de uma linha democrática, de uma linha de respeito com todos os vereadores. Então está sendo uma experiência boa. A gente está conseguindo implantar também as nossas ideias, levar as nossas demandas, né? E é isso que eu acho que é importante. Porque brigar é fácil, né? Então, entrar em consenso é que é o desafio. Exato. E a gente está conseguindo, eu acho, na Câmara de Ilhota, entrar em consenso com todos os demais. E isso quem ganha é o município. O município é que acaba ganhando com a aprovação dos projetos, sim, com a não barrar os projetos lá também para o prefeito, né, para que ele possa ter agilidade na administração. Claro. E as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Então, eu acredito que a Câmara de Vereadores hoje está fazendo um papel importante em Ilhota e está indo bem. Você conseguiu montar algum projeto? Tem alguma ideia boa que tu colocou à disposição lá da comunidade? Como é que está essa questão? Eu tenho alguns projetos já aprovados, né? Até por conta desse bom relacionamento que a gente está tendo com os vereadores. Legal. Então, eu já tenho mais de 10 projetos aprovados para a cidade, projeto de lei. Então, posso até citar... Tempo, né, cara? Que legal, parabéns. Então, assim, tá indo muito bem, eu estou muito contente por isso, porque quando tu vê o teu trabalho fluindo, indo para frente e melhorando, né? Então, isso é gratificante, a gente se sente gratificante, assim, com a situação, e eu fico muito feliz de poder estar, através desse diálogo, né? Com os demais vereadores, aprovando tanto as leis deles, né? Quanto eles aprovando a minha. E quem ganha isso é o município, claro, que tem leis cada vez melhores, cada vez... eu trouxe alguns exemplos aqui, que eu posso citar de uma... Eu vou citar as leis que foram de minha autoria, né? Que já são leis, já estão aprovadas. Então tem aqui a lei de parceria pública-privada, que é uma lei que eu me orgulho muito, eu estudei muito sobre ela e fico muito feliz que ela passou, né? Até agradeço mais uma vez a todos os vereadores que aprovaram todas essas minhas leis, porque é um trabalho em conjunto, que é de convencimento, de mostrar que é bom para o município, né? Negociação. Negociação. E eles viram que realmente poderia dar certo e foi para frente a lei. Então, essa lei pública-privada é um momento em que a gente coloca à disposição do setor público, do setor privado, alguma área pública que ele queira adotar. Então, exemplo, uma praça pública. Então, se a iniciativa privada quiser adotar aquela praça, ela adota, né? Ele faz a limpeza, faz a manutenção da praça. Planta uma flor. Ele faz o que ele achar melhor lá, né? Dentro do projeto que ele fez. E ele depois tem a oportunidade de explorar aquele espaço para a publicidade dele. Sim. Então é uma troca, né? Claro. Um ponto de ônibus. Ele pode ir lá fazer a limpeza, pintar o ponto de ônibus. Sim. Né? E depois ele explora lá com a plaquinha dele de propaganda dele. Então quem ganha é a comunidade, né? Que vai ter um ponto de ônibus limpo, sempre. É o setor público que não precisa gastar o dinheiro público com aquela limpeza, funcionário público para ir lá fazer, então ele pode direcionar para algo mais importante. E o empresário que ganha aquele espaço de publicidade. Então é uma lei que todo mundo ganha. Ela já está em vigor. Está sendo ajustado algumas coisas a respeito de edital, né, que precisa ser lançado das áreas para que seja adotado, mas já está em andamento, já tem área, né, ali, já tem edital lançado, então está começando a funcionar bem já. Então eu fico muito feliz, é uma coisa que eu acho que vai trazer um acréscimo grande para o nosso município. Também é de minha autoria a Semana do Trânsito, então dia 25 de setembro tem a Semana do Trânsito, e é uma lei para orientar, né? Orientar as questões do trânsito, eu peguei essa lei de Blumenau até, eu fui numa palestra em Blumenau sobre trânsito, na época, do Detran, e ali eu gostei muito da ideia, né? Que em Blumenau faz e dá super certo. Sim. Então até na frente do shopping, às vezes tem, nesse dia 25, eles colocam lá
um palhacinho lá com cartão vermelho, dando cartão vermelho para quem está atravessando fora da faixa, sim. sabe? Então, assim, é um programa de educação, né? Para que evite os acidentes no trânsito, conscientizar a população, tanto a que dirige o automóvel, quanto o pedestre que está na rua também, né? Então, eu vejo que é um projeto bem interessante que pode trazer grandes frutos também para a nossa cidade, que está crescendo e que muitas vezes ninguém sabe ao certo onde é que é a faixa de pedestre, onde é que é a faixa de ciclismo, né? Então, educar sempre é bom, né? Tem também o caminho da peregrinação, que é um caminho que foi feito lá no Baú, então é voltado ao turismo religioso, né? Eu tive também em Nova Trento numa palestra sobre turismo religioso e me chamou muita atenção o crescimento dessa área. Sim. E é um turismo muito bom porque são pessoas que vêm realmente para só acrescentar na cidade, né? Eles não largam lixo no chão, eles têm uma conscientização muito boa e consomem na cidade, né? Buscam fazer o comércio girar. Então, assim, é um turismo que eu vejo com grande promessa aí para Ilhota. E nós temos locais muito bonitos lá, né? Então, esse primeiro caminho eu fui lá no Baú. Então, inicialmente ele estava para ser o nome do Caminho do Rosário, porque se você ver a foto aérea, todo o caminho circulado, ele parece um rosário mesmo católico, né? E só que como esse nome já existia registrado, a gente está escolhendo um outro nome. Então, na própria lei foi colocado que a comunidade é que vai escolher. Logo, logo também vai ser lançado um edital, onde a própria comunidade vai votar e vai escolher um nome para esse caminho. Para que a gente comece a divulgar e o turista possa estar vindo para a nossa cidade. Tem também aqui o vencimento do ISS, que foi também uma lei minha, porque antes esse vencimento estava atrelado na própria lei do ISS do município. E o que isso ocasionava? Quando tinha qualquer, vamos dizer, uma tragédia, que naquele momento os bancos estavam fechados, ele não poderia pagar o empresário o ISS, né? Vamos dizer, no dia 20. Ele não poderia ser mudado a data e ele, quando pagava com juros, por causa do atraso, e mesmo ele não podendo pagar na data, porque isso estava na lei. Então, para que fosse mudada a data, teria que mandar a lei para a Câmara, todo o processo legislativo para que a gente pudesse mudar a data. Então, isso foi alterado através dessa lei e agora, através de decreto, o prefeito pode fazer essa mudança. Entendi. Então, rapidamente ele muda a data de vencimento e o empresário não paga, pelo menos juros, né, sobre isso. E foram duas leis que saíram recentemente, no mês passado que é com relação a uma multa por descarte de lixo irregular, né? Então, assim, uma para manutenção do terreno baldio, que lá em Ilhota a gente estava com uma reclamação muito grande de gente que compra terreno e não cuida do terreno, pega para explorar o terreno e acaba deixando o terreno lá sem manutenção. Isso, o mato fica alto, acaba criando mundiça lá dentro, rato, barata, cobras. Então, assim, a população que fica em torno desses terrenos acaba sofrendo, né? Claro que vai sentir. Então, a gente criou uma multa agora para quem deixa o terreno assim. Ele vai ser notificado, ele tem 15 dias para fazer a limpeza. Caso ele não faça, a prefeitura vai fazer, mas ele vai receber uma punição por isso. Então, não é a nossa intenção que ele seja punido, mas para que ele saiba que existe agora uma punição e que ele precisa manter o seu terreno limpo, né? E da mesma forma, o descarte irregular do lixo. Então, às vezes o cara tem um terreno, está cuidando... Muito comum, Muito comum. Está cuidando do seu terreno, mas vem um outro e joga lixo ali no terreno dele. Então, também esse vai ser punido caso seja filmado, seja, né, pego em flagrante por um funcionário público. Então, ele também vai sofrer as penalidades da lei. Então, assim, são algumas das leis que eu trouxe só como exemplo, que a gente está conseguindo, né, fazer para tentar melhorar o município. Como disse, tem acho que mais de 12 leis aprovadas aí já no município, e a gente tenta cada dia trazer uma ideia nova, algo que possa estar melhorando. Você está fazendo o seu trabalho de vereador, legislar e fiscalizar. E essas leis são leis, ao que eu acabei de acessar, inteligentíssimas, né? Porque facilitam de fato a vida.
E é isso que a gente espera de vocês enquanto representantes do povo, né, cara? Essa é a intenção da lei, né? Ela tem que vir para facilitar, nunca para atrapalhar, né? Exato, parabéns aí pelo teu trabalho. E agora, para a gente fechar o nosso vídeo, o que você espera do futuro? E aí eu quero acrescentar aqui uma pimenta, claro, né? Você tem pretensões ao executivo? Pergunta boa. Pergunta boa. Olha, Alan, a princípio não, tá? Ao executivo eu não tenho intenção. Hoje a minha cabeça é para voltar a uma reeleição de vereador. Tá. Eu pretendo ficar, se tudo correr bem, se eu estiver motivado lá na frente, como eu estou hoje, né? Para manter a criação de leis, manter a fiscalização, manter o meu trabalho que eu estou tendo hoje, eu pretendo me colocar à disposição novamente da população para vereador. Essa vereador, é a minha reeleição. E vice? Não. É assim, ó, como eu falei no início, né? Eu não sabia nem que eu ia colocar meu nome à disposição, isso há alguns dias antes da eleição, né? Quando a gente poderia colocar ali o nome à disposição. Então, assim, às vezes a cabeça da gente muda, às vezes, né? Sim. Tem alguma coisa que possa vir, e algum convite, alguma situação que faz com que a gente, numa necessidade, vá para o outro caminho. Mas hoje, a minha pretensão é uma reeleição. Eu penso que eu posso continuar ajudando mais onde eu estou e ganhando mais experiência. Só que seria, no máximo, esses mais 4 anos. Depois eu também seguiria outro caminho, porque eu vejo que, como eu já coordenei muita coisa, até na minha igreja, né? Muito tempo a gente no mesmo lugar, né, acaba desmotivando, acaba a gente não tendo a mesma eficiência. Então, eu acho que ficar muito tempo no mesmo cargo também não é legal. Então, no máximo, uma reeleição e depois eu escolho outro caminho. Eu fiz esse questionamento, que é uma provocação, porque você tem 3 pessoas do seu partido, que são vereadores, vocês têm voto no município, e o partido também. O PP é muito grande, é amplo, tem diversas lideranças, e esse tipo de negociação pode acontecer. Sim. E o teu próprio eleitor, porque você é uma pessoa formada, com experiência, inteligente, que já tem aí mais de 10 projetos aprovados na Câmara de Vereadores, e o que nós precisamos no Executivo são pessoas com o teu perfil, pessoas inteligentes, educadas, que sabem por onde caminhar, e caminhar de fato para que melhore a vida de quem é morador aí da cidade de Ilhota. Por isso eu fiz essa provocação, porque eu sei que vocês têm lugar na mesa por lá. Meu irmão, que papo legal, hein, cara? Gostou? Gostei, muito bom. Vamos deixar essa parte do executivo jogada aí pro ar, né? Vai que em 28, né? Vamos ver, deixa na mão de Deus e ele vai nos conduzindo. Eu fiz essa provocação para 2 pessoas até agora. Uma, o André Vec, de Brusque, que virou prefeito, e Egídio, que virou prefeito em Blumenau. Então, quem sabe, tá aí essa comparação. Meu irmão, olhando para esta câmera, deixe um recado às pessoas que você ama. Quero aqui agradecer a toda a população da Ilhota, né, que confiou em mim para estar representando o Legislativo. Quero agradecer a minha família, em especial, né, a minha esposa, que esteve do meu lado o tempo todo na campanha, que me ajuda até hoje em tudo que eu pretendo fazer na minha vida. Ela sempre está do meu lado, me dando apoio, me dando força. Então, fica aqui um beijo, te amo, Tati. E aos meus filhos, né, que são a razão do meu viver, né, o Davi e a Sara. Então, que Deus abençoe, que vocês tenham um futuro ótimo, e pode contar com o seu pai aí para fazer o máximo pela nossa cidade, para que vocês possam ter uma qualidade de vida boa na nossa cidade, né? E assim com toda a população, né? Quero agradecer a todos mesmo, por toda a força, por todo o apoio que eu recebo até hoje nas redes sociais. Então, a gente sente assim um retorno da população, que estão contentes com o trabalho da gente, e isso nos dá mais força ainda para estar lutando ainda mais. E digo à população, que precisar, a gente está à disposição, estamos ali para representar vocês. Obrigado, que Deus abençoe a todos. É isso aí. Meu irmão, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, sucesso, que você possa alcançar ainda mais relevância no município de Ilhota, o município que tem aí a sua contribuição para o Estado que tem 295
municípios e que Ilhota faz aí um trabalho brilhante com a sua população, sobretudo na moda íntima e moda praia também. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Um abraço. Tchau.